Olá, chicos, buenos dias. O assunto de hoje está lá na página 83 e 84 da apostila de vocês, unidade 8, e fala sobre os possessivos. Bem, os possessivos, eles são divididos em dois, tá? Então, eu vou ter o adjetivo possessivo, o adjetivo possessivo e o pronombre possessivo. Os possessivos, eles expressam realmente o que o próprio nome diz, né? Posse, tá? E para cada pessoa, para cada pronome pessoal, eu vou ter um possessivo referente a ele, tá? Então, nessa tabelinha aqui, ó, quando aparece yo, tu, ele, ela, nosotros, vosotros, eles e elas, significa que ali, ó, para cada um eu vou ter o seu correspondente, tá? Então, primeiramente aqui os adjetivos possessivos. O que que acontece? Para eu reconhecer se é um adjetivo possessivo ou um pronombre possessivo, eu vou precisar ver aonde essa palavrinha, além de conhecê-lo, né, como ele está aqui, eu preciso sempre ver se essa forma, né, esse possessivo, ele tá o lugar dele dentro de uma frase, tá? Então, quando está antes do substantivo, ele é um adjetivo possessivo. Quando ele está depois do substantivo ou no lugar do substantivo, ele é um pronombre possessivo. E aí, a sua principal função é relacionar os objetos com as pessoas gramaticais do discurso, tá? Então, essa relação basicamente é de possessão ou pertenência, ou seja, realmente, de acordo com o pronome pessoal, eu vou ter o meu adjetivo ou pronome possessivo, tá? Então, começando aqui com os adjetivos possessivos, que vão estar antes do substantivo. Primeiro, eles são a forma apocopada dos pronombres possessivos, tá? Então, o que é a forma apocopada? Apocopar uma palavra é quando eu tiro uma sílaba ou uma letra desta palavra. E aí, a gente diz que sofreu apócope, né? Então, depois a gente vai ver lá outra tabelinha, você vai ver que é mio, tuyo, suyo. E aqui é simplesmente mi, tu, su, nuestro, vuestro e su de novo. Então, é a forma apocopada do pronombre, tá? Outra coisa também, os adjetivos possessivos, eles não têm gênero, a maioria deles, a não ser a primeira e a segunda pessoa do plural. Então, as outras pessoas, as três pessoas do singular e a terceira pessoa do plural, essas não vão ter gênero. Quando eu digo que não tem gênero, significa que eu vou utilizar a mesma palavrinha para o masculino e para o feminino, como a gente consegue ver aqui, ó. Então, vai ser o correto falar, por exemplo, a palavra amigo, né, que é masculino. Eu vou utilizar, se for o meu amigo, mi amigo. Se for amiga, também vai ser a mesma palavrinha, mi amiga. Então, vai ser o mesmo adjetivo possessivo para os dois gêneros. Assim como vai ser o tu amigo, tua amiga, su amigo, sua amiga. É importante prestar atenção aqui, que a gente vai ter dois monossílabos que não levam acento, que é o mi e o tu, que dependendo assim, ó, se tivesse um acento, primeiro que não seriam os adjetivos possessivos, tá? Seriam outra coisa. Então, tem que tomar cuidado, porque ele não tem acento, nem o mi, nem o tu, tá? Porque no espanhol existe um mi que tem acento, que significa mim, e existe o tu, como tá ali do lado, com acento, que significa tu ou você, que é um pronome personal, um pronombre personal, né? Então, eu tenho tu com acento, que é o pronome personal, e tenho tu sem acento, que é o adjetivo possessivo, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso aí. Quanto ao número, então, vai existir o número, né, que significa o singular e o plural. Então, existe um singular e um plural para cada adjetivo possessivo. Então,
continua não tendo a questão do gênero. Então, mis para feminino e masculino, tus para feminino e masculino, sus para feminino e masculino. Aí, de novo, aqui a primeira e a segunda pessoa existe o masculino, feminino, plural, né? E depois a terceira pessoa do plural não existe, o feminino e o masculino são a mesma coisa, plural. Tradução disso, tá, gente? O mi, tanto vai ser meu ou minha, tu, teu ou tua, su, seu ou sua, nuestro, nosso, nuestra, nossa, vuestro, vosso, vuestra, vossa, su, de novo, seu ou sua. E aí o plural, né? Basta colocar o S. Meus, minhas, teus, tuas, seus, suas e assim por diante. Tá? Vamos ver como é que fica numa frase. Então, aqui na frase, ó. Mi bicicleta, nuestra bicicleta. Mi coche, nuestro coche. Tu hermano, vuestro hermano. Tu hermana, vuestra hermana. Poderia ser seu irmão, sua hermana, né? Então, observe que aqui o substantivo bicicleta, né? Coche, hermano, hermana, né? Olha só, o mi e o tu, o nuestro e o vuestro, ó, está vindo, ele vem antes do substantivo, ó. Então, sempre tem que vir antes do substantivo, para ser um adjetivo possessivo, tá? Então, duas coisas importantes, eu preciso saber a forma dele e preciso saber que ele vem antes do substantivo. Já os pronombres possessivos, então, eles vão vir depois ou no lugar do substantivo, tá? Já vou explicar o porquê no lugar do substantivo. Então, como eu falei para vocês, ó, essa aqui seria a forma original dos possessivos, tá? Mio, tuyo, suyo, tá? O que aconteceu lá no adjetivo? Então, ele foi apocopado, foi tirado o o do mio e foi colocado, então, só mi, e também tirado o acento, né? Então, ficou mi. O tuyo foi tirado o yo ali, né? Então, ficou só o tu. O suyo foi tirado o yo também, ficou su. Então, lá no adjetivo possessivo, tá? Então, lá é a forma apocopada. Aqui, o pronome possessivo, ele tem essa forma completa. E ele vai ter tanto masculino como feminino, tá? Então, aqui o gênero vai ser determinado. Aqui na tabela tá faltando o a, entre parênteses, entre todos eles, como nuestro e vuestro, tá? Porque todos eles vai ter o feminino. Então, para cada possuidor, né, ali cada pronome pessoal, eu vou ter o meu pronome possessivo, que vai vir depois do substantivo. Então, eu vou ter mio, meu, para masculino, e vou ter o mia, por feminino. Tuyo, para o masculino, tuya, para o feminino. Suyo, para o masculino, suya, para o feminino. Nuestro, nuestra, vuestro, vuestra, suyo e suya de novo, tá? E vou ter o plural para esses também, para esses pronombres. Mios e mias, tuyos e tuyas, suyos e suyas. Por que ele vem depois, tá? Ele vem depois do substantivo no lugar. O que acontece? Então, deixa eu mostrar aqui, ó. Mi bicicleta, então eu tenho aqui o adjetivo possessivo, porque o mi tá antes do substantivo, né? E tá naquela forma simples, já apocopada. Agora, la bicicleta, mia, né? Então, a bicicleta, minha. Ou la bicicleta es mia, tá? Poderia ser também. Ó, observem que o mia está depois do substantivo e tá daquela forma ali, ó, mia, e não mi. Então, é incorreto falar la bicicleta mi, ou é incorreto falar mia bicicleta, tá? Agora, por que eu falei que pode estar no lugar do substantivo? Porque dentro do contexto de comunicação, eu poderia estar conversando com alguém e estar falando da bicicleta. Então, por exemplo, mi bicicleta es azul.
Aí outra pessoa ia dizer: ah, la bicicleta mía es amarilla. Ou poderia estar respondendo assim, ó: la mía es amarilla. Quando a pessoa está falando la mía es amarilla, eu sei que esse mía está se referindo à palavra bicicleta. Por isso, então, que a gente diz que é depois do substantivo ou no lugar do substantivo. No caso, em espanhol, substantivo, né? Então, adjetivo possessivo antes do substantivo. Pronombre possessivo depois do substantivo ou no lugar do substantivo. Então, nós temos aqui, ó, tu bicicleta, la bicicleta tuya, la tuya. Su libro, el libro suyo, el suyo. Tá? Então, por exemplo, Dios mío, amor mío, né? Então, são expressões que a gente usa, né? Dios mío, né? Você pode ver um filme lá, uma série, uma novela mexicana. Então, Dios mío, amor mío, cariño mío, hija mía, madre mía, Señor mío, Padre nuestro, mi amigo, tá? Então, são expressões que a gente utiliza aqui, né? O ponto de exclamação, né? Então, são que a gente chama de vocativos dentro da língua espanhola, certo? Então, são também um meio que a gente pode estar utilizando os possessivos. E notem que nesse caso aqui, a gente está utilizando, na maioria dos casos aqui, ó, o pronombre possessivo. Apenas aqui, ó, meu amigo, que foi utilizado um adjetivo possessivo, tá? Então, são expressões que a gente utiliza de interjeição. Ok? É isso aí.